O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhes deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele a quem tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, o nome que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles a palavra que tu me deste, e eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Abre-se a nós no Evangelho de João a oração sacerdotal do Cristo, em que conseguimos compreender com afeto e com ternura que a Trindade não é outra coisa do que um tu, que se desabrocha na eternidade e que nos alcança na história. É próprio das relações, não é? Para que uma relação seja verdadeira e recíproca, é preciso que o outro adiante de mim seja um outro tu, e não uma extensão do meu eu e dos meus desejos. Quando Deus diz no início do livro do Gênesis, não é bom que o homem esteja só, vou criar-lhe uma auxiliar que lhe corresponda, o que ele está dizendo na verdade é que o homem não pode ser só porque Deus não é só. Ele mesmo, desde toda a eternidade, é um amante, um amado e um amor. O amante é o pai, e o amado é o filho, e o amor entre os dois é tão intenso que é a própria pessoa do Divino Espírito. É por isso que não podemos viver sós, porque Deus não é só. Há algo nas nossas relações e no amor que nos irmana como seres humanos, reflete aquilo que Deus mesmo é em si mesmo. Mas não vamos nos deter agora de manhã sobre a oração sacerdotal de Jesus. É apenas uma palhinha, para que você possa ligar também a sua TV, a rádio e a internet na missa das 15, porque serei também eu, já que o padre Wagner está de férias. Não sei se em Dubai, como foi a Gorete, mas em algum lugar mais descansado. Na parte da manhã, nós vamos ir aos Atos dos Apóstolos, entender em que medida aquilo que Cristo diz, a sua oração, para que os homens cheguem ao conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, se atualiza na vida do apóstolo Paulo. Ele mesmo se converteu em todo o seu ser num anunciador desta verdade que é o Evangelho da Graça. Se você for no início do Evangelho de João, logo no prólogo se diz: a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio-nos através de Jesus Cristo. Portanto, é o Cristo quem apresenta a graça, este hesed, este amor, esta bondade, a compaixão de Deus mesmo, e é Ele quem é capaz de apresentar a verdade, porque só Ele escutou verdadeiramente do Pai e, portanto, se põe a transmitir. E esta graça e essa verdade vai se atualizando na vida dos discípulos de Jesus Cristo, porque o mandato do Senhor é: ide anunciar a todos. Portanto, cada discípulo de Jesus Cristo deve comunicar esta verdade que escutou do ressuscitado.
E esta verdade, ela não é apenas uma questão da cabeça. Tem gente que acha que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é multiplicar catecismos, normas, ritos. Tudo isso é muito importante, mas a verdade não pode ser separada do amor, porque o amor verdadeiro não é mentiroso, mas a verdade sem o amor é uma mentira. É possível que sobre conhecimento, é possível que sobre rito, catecismo, certo e errado, pode, não pode, mas se não houver amor, se não houver a graça, sem o amor eu sou como um símbolo que retine. Sem o amor, ainda que eu jogasse meu corpo às chamas, que eu desse meus bens aos pobres, sem o amor eu nada seria, vai dizer o apóstolo na carta aos Coríntios. É por isso que ele diz, nesta leitura que nós acabamos de escutar, no versículo 24, eu não considero a minha vida assim muito importante. Não é preciosa para mim mesmo. Eu levo a bom termo a carreira. Eu realizo o serviço que recebi do Senhor, que é testemunhar o Evangelho da graça. E como estou dizendo, temos que entender o sentido amplo desta graça. Este charis é, na verdade, o hesed do hebraico, a compaixão, a bondade, o amor, que não é outra coisa do que Deus mesmo. João vai dizer na sua carta, Deus é amor, e todo que ama permanece em Deus, nasceu de Deus, conhece a Deus. Esta é a relação profunda. Conhecer a Deus, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro. Conhecer a Deus significa ser imerso no seu amor, o seu amor que é a sua graça, e nós imergidos neste amor nos tornamos anunciadores por nossa vida e por nossa palavra do Evangelho da graça, que nos faz ter consciência de que nós trazemos um tesouro em vasos de barro. Esta é a consciência do apóstolo Paulo. O que ele vai dizer na carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Eu trago este tesouro da graça de Deus e deste Evangelho em vasos de barro. E por que esta consciência do apóstolo é muito importante? Primeiro, por aquilo que ele vai dizer lá em Coríntios. Nós somos atribulados de todos os lados, mas nós não somos vencidos. Nós somos a todos os lados expostos em apuro, mas não desesperançamos. Nós somos a todo momento perseguidos, mas não estamos desamparados. Somos derrubados, mas não aniquilados. Trazemos em nosso corpo os sinais da morte de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nós. Cada um olha para as próprias dores, cada um olhe para os próprios desespedaçamentos, cada um olhe para as próprias angústias e veja nestas angústias aquilo que viu o apóstolo Paulo, a atualização do mistério da cruz do Senhor. Porque em nós, em nosso casamento, em nosso trabalho, cuidando de nossos filhos, sofrendo de manhã cedo, em ônibus cheios, porque os poderes públicos se esqueceram de nós. Ao contrário de Paulo, os magistrados deste mundo se levam em grande conta, não é? Basta ver o encontro de certas cortes e de certos parlamentos, não do Brasil, mas de Borg, na Dinamarca. E você vai ver homens e mulheres que acham que são deuses. Como lembra o Salmo 82, ó juízes, vós sois deuses, no entanto como homens morrereis. O apóstolo Paulo tem consciência de que ele não é como a Deus. Ele tem consciência de que é pela graça de Deus que ele é o que é. E ele se vê a si mesmo como um vaso de barro. E por que esta consciência do apóstolo Paulo é importante? Porque é justamente quando nós não nos levamos tanto a sério, que nós nos enxergamos como servos, que nós podemos, como servos, fazer aquilo que é vontade de Deus. E aí é o que ele vai dizer na carta aos Gálatas: eu vivo, mas não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. No seu casamento, minha irmã, meu irmão, a mim, no meu sacerdócio, nas suas labutas diárias, quem vive? Porque se formos nós que tentarmos viver, a gente não vai dar conta. Se formos nós que tentarmos vencer, nós não vamos dar conta. Quem venceu é Cristo. Coragem, eu venci e vencerei em vós. Nós somos vasos de barro. A riqueza é a graça que nós trazemos dentro de nós. E é por isso que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, quando nos convida a ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, que em sendo Deus se faz servo.
Ele diz: eu considero tudo lixo, aquilo que para mim antes era lucro, eu considero prejuízo. Ou seja, as preciosidades deste mundo, as loucuras atrás das quais nós corremos e pelas quais nós nos ansiamos, ele diz: eu considero tudo isso lixo. Agora o lucro para mim é conhecer a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Olha, agora o lucro para a minha vida, já que eu percebi que eu não valho tanta coisa assim, é conhecer a Cristo, porque a vida eterna é conhecer a Cristo, conhecer o Deus vivo e verdadeiro e ser encontrado unido a Ele. Aqui nós vemos, Paulo está na sua despedida da Ásia, e aqui nos Atos dos Apóstolos, porque Lucas era médico e, é o que tudo indica, alguém de um coração muito suave. Então, quando ele relata as coisas, ele romanceia. Ele está aqui dizendo do apóstolo Paulo que está indo embora da Ásia e que não tem certeza se vai voltar mais, está indo para Jerusalém e depois vai para Roma, porque sabe que vai ter que sofrer muito por causa do Evangelho. Mas Lucas, de alguma forma, com todo respeito, e é belo, né? Porque ele é um poeta, é muito bom com as letras, o melhor grego do Novo Testamento é o de Lucas. Ele romanceia e daqui a pouco vai dizer que o pessoal se lança sobre o apóstolo Paulo e chora. Mas quando Paulo é que conta isso aqui, ele não é tão romântico assim não é? Ele vai dizer na carta aos Coríntios que ele escreve essa carta em lágrimas. Aqui, rapidamente, nas leituras de ontem, aparece Apolo, diz que Apolo era um homem de oratória e que anunciou o Evangelho, mas anunciou, na verdade, ainda sem entender muito como significava, e Paulo vai depois até a comunidade e anuncia a plenitude do Evangelho, e batiza e faz descer o Espírito Santo. Mas no início da carta aos Coríntios, nós vemos o que aconteceu com esse Apolo, porque Apolo falava bem, e ao que tudo indica, Paulo, em alguns momentos, nem tanto assim, tanto que tem um trecho engraçado nos Atos dos Apóstolos, que está pregando, falando, é mania de bispo, né? Bispo quando prega fala muito. Não os daqui de Belo Horizonte, de outros lugares. Você corta isso aí, pelo amor de Deus. Aí ele estava pregando, e aí o Eutíquio, que era um jovem, caiu. E morreu, porque dormiu na pregação. Aí se diz que o apóstolo Paulo vai, ressuscita ele e volta a pregar. Então quer dizer, né? Tudo indica, às vezes ele não pregava tão bem assim. Então o povo de Corinto começa a dizer que quer Apolo e não quer Paulo. E a dor do coração do apóstolo, porque ele gerou Corinto a fé, não é? Corinto é parte da sua vida, da sua alma, e ele vê em Corinto a sua ingratidão. E ele escreve a segunda carta aos Coríntios, falando das suas lágrimas, da sua dor, do quanto ele sofre para pregar o Evangelho. E ele diz assim: em mim está a morte, em vós está a vida, não é? Quase como que dizendo: olha, não é sobre oratória, é o que ele vai dizer no início da carta aos Coríntios. Eu não anuncio um Evangelho que tem a ver com a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, porque se o mundo fosse tão sábio assim, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então percebam, o apóstolo Paulo, como é próprio da vida de um padre, de alguém que se entrega pelo Evangelho, de um pai, de uma mãe, foi um homem que sofreu muito. E de onde é que o apóstolo Paulo tira a força para não desanimar? Da graça. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Portanto, que cada um de nós faça essa mesma oração em sua própria vida. Lá onde nós não formos capazes de ser, deixemos que a graça seja. E aí nós vamos entender porque está ecoado na primeira leitura, ecoa a primeira leitura o Salmo 67, 68, que é um salmo muito belo, que fala que quando Deus passa, Ele é capaz de fazer pastos brotar no deserto. Quer dizer, porque nós somos secura na nossa vida, mas, como lembra o próprio apóstolo Paulo, mesmo postos em apuros, mesmo secos, nós não desesperançamos, somos derrubados, mas não somos aniquilados. Então o Salmo está ajudando a entender que desde o Antigo Testamento é no Senhor que nós encontramos toda a graça e copiosa redenção, porque é Ele quem vem nos libertar. É o que vai dizer o Salmo 130, no Senhor toda a graça, copiosa redenção. Espere, Israel, pelo Senhor espere, pois no Senhor se encontra toda a graça, todo o hesed, todo o amor, toda a compaixão e toda a copiosa redenção. É por isso que no Salmo se diz Baruch, Baruch, bendito seja o Senhor Deus.
Bendito seja a cada dia o Deus da nossa salvação, o Deus dos nossos pais, o Deus que retirou Daniel da cova dos leões e Azarias e seus companheiros da fornalha, o Deus que retirou do exílio, o Deus cuja palavra vai lembrar o profeta Isaías é como a chuva que desce do céu e ao cair na terra não volta para o céu sem produzir o seu fruto. Por isso que no Salmo hoje nós cantamos que Deus derrama lá do alto do céu a sua chuva generosa sobre a terra, a vossa herança, uma terra já cansada. Nós somos como terra sedenta e sem água, à espera desta graça, deste reset e da bondade de Deus. Deus tem que ser a fonte. É no Filho gerado por Nossa Senhora, no colo dela, que todo deserto se converte em jardim. Nós cantamos isso aqui, temos que crer nisso. É Ele quem faz o rebanho encontrar a morada, diz o Salmo, porque Ele é nosso pastor. É Ele quem conduziu Abraão, Sara, os patriarcas, as matriarcas. É Ele quem conduziu Paulo, é Ele quem nos conduzirá. Com carinho, prepara uma terra para o pobre. Vamos deixar que a graça de Deus nos fecunde. A graça é o Espírito Santo pelo qual nós estamos clamando. É o Espírito Santo que é a graça que vem a nós, porque é Ele que é o Pai das nossas orfandades, é Ele que é o consolo que acalma, é Ele que é o hóspede da alma, é Ele que dobra o que é duro, é Ele que lava o que está sujo, é Ele que guia no escuro, é Ele que é o Pai dos pobres. E assim, recordemos-nos a frase que todo judeu deve escutar no momento de sua partida deste mundo. Baruch Dayem Haemet. Bendito seja o Senhor que é juiz, o Senhor que é graça, o Senhor que é redenção. E assim em nossas vidas, porque a cada dia ser padre, ser pai, ser mãe, é uma pequena variação de morremos para nós, como o apóstolo Paulo, temos que estender os nossos braços, porque não sabemos onde é que o amor vai nos levar. Amar é cuidar que se ganha em se perder, é ter com quem nos mata a lealdade, é estar-se preso por vontade. O apóstolo Paulo diz, eu sou um prisioneiro do Evangelho, eu sou um prisioneiro do Espírito Santo. Mas em nossas prisões, que na verdade são só externas, porque no interno, com a graça de Deus, nós estamos livres, porque o amor nos faz ser livres, não precisamos mais escolher, é o Senhor quem nos conduz. Baruch Dayem Haemet. Bendito seja o Senhor, que é nosso juiz, é nossa graça e redenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces. De pé responderemos.